Olá, mais uma vez, alunos do curso de Ciências da Natureza. Este é o nosso último encontro e, dando continuidade à nossa programação, nós temos mais métodos para o ensino de ciências. Aula passada nós vimos modelo didático e jogos didáticos e hoje nós vamos finalizar essa discussão com as aulas prática e aulas de campo. Mais uma vez eu trago experiências de vivência própria, né? Minha enquanto professora de ensino médio e de ensino superior, e trazendo algumas possibilidades de aplicação de conteúdos de ciências no cotidiano da sala de aula. Mais uma vez falando que isso são só exemplos para que sirvam de inspiração para vocês, mas que não é limitante. Cada um, em sua prática pedagógica, pode procurar a abordagem mais adequada para a sua realidade. O que a gente quer trazer aqui são possibilidades de ensino que não utilize a estrutura física da escola como fator limitante para a execução de novas metodologias de ensino em sala de aula, certo? Eu sou a professora mestra Michele Lima e vamos continuar com nossas atividades. Mais uma aplicação em sala de aula são atividades práticas. Como a gente já havia conversado quando estávamos trabalhando sobre o ensino investigativo, a atividade prática em sala de aula, ela não necessariamente vai tentar apenas comprovar o que foi explicado numa aula teórica, não é essa a nossa intenção. Então, nós temos que organizar bem as atividades práticas de forma que seja um momento prazeroso e que o aluno consiga construir o conhecimento a partir de etapas sistematizadas que sejam semelhantes àquelas que nós vimos no ensino investigativo, a partir da alfabetização científica, a partir das propostas do construtivismo, certo? Então, eu trouxe um exemplo de aplicação em sala de aula sobre o evolucionismo, né? Essa aplicação eu fiz com alunos do ensino médio e também já fiz com alunos do ensino superior. Nessa aplicação em sala de aula, eu utilizei, como vocês estão vendo aqui, algumas ferramentas e inicialmente eu dispus as ferramentas em cima da mesa, sem dizer nada para os meninos, a gente já estava tratando, na realidade, essa foi a primeira aula do conteúdo de evolução e também eu montei essas ilhas, né? E vocês podem observar que cada uma das ilhas, elas dispõem de tamanhos de sementes diferentes, né? A partir daí, os alunos já começaram a se questionar o que eu estava propondo fazer com essa atividade. Bem, e aí eu conversando com eles, né, sobre o conteúdo, eu pedi que eles imaginassem como é que ocorria na natureza a busca por alimento, né? E eu pedi que eles imaginassem que a gente poderia simular que essas ferramentas simulariam bicos de pássaros, né? E que nós iríamos analisar, através de um experimento, como esses bicos de pássaros iriam se sair com relação à alimentação, a disponibilidade do alimento em cada uma das ilhas. E aí eles partiram para a prática, né? Eu entreguei um roteiro de prática para eles, explicando, né? Introduzindo o conteúdo e eles partiram para a prática. Nesse roteiro também eles tinham que anotar tinha um quadro, né? Onde eles tinham que observar a ferramenta, cada um pegou uma ferramenta, e eles tinham que anotar num determinado tempo cronometrado quantos grãos sua respectiva ferramenta conseguiria pegar em cada ilha, né? Quais conseguiria, quais não conseguiria, e a partir daí, a partir dos resultados que eles coletaram, a gente foi analisando
as conclusões e, numa aula ainda dialogada, eles expuseram suas conclusões e nós conversamos sobre os conceitos que permeiam a seleção natural, de forma que eu, enquanto professora, não dei resposta pronta de forma alguma. Eles chegaram às conclusões a partir dos dados que eles coletaram na prática. Então, aqui era o momento em que eles estavam tentando, né, de forma simultânea, até simulando a competição, tá, em cada uma das ilhas. De forma simultânea, eles tentavam abocanhar, vamos dizer assim, as sementes, né? Cada bico tentando. E aí eles partiram para a análise, vocês estão vendo aqui é o roteirinho de prática que eles tinham, e eles começaram a anotar. Cada uma das rodadas, eles anotavam os resultados. Consequência, né, disso. Após analisar os resultados, eu pedi que cada um expusesse o que aconteceu com o seu bico, né? Que bico conseguiu se alimentar em qual ilha e qual tipo de sementes eles conseguiram. Daí eles relataram quais as dificuldades que o bico de cada um deles tiveram em cada uma das ilhas e eles mesmos chegaram à conclusão de alguns conceitos estes utilizados na evolução. Por exemplo, eles chegaram à conclusão de que alguns bicos não sobreviveriam em algumas ilhas. Por quê? Porque outros bicos tinham a capacidade de pegar mais sementes. Então, aí eles já trouxeram a ideia de competição, que havia uma grande competição devido às formas diferentes dos bicos. Outra é que eles perceberam no final, e isso foi uma conclusão que eles chegaram, eu não falei nada disso, é que eles perceberam que com relação ao alimento, deveria haver uma luta para se manter. O que seria essa luta para se manter? Seria a luta pela sobrevivência, que é justamente o que Darwin coloca dentro do processo da seleção natural, dentro do conceito de seleção natural, que deve haver, sim, uma luta pela sobrevivência. Nesse caso, a gente estava relacionando a luta pela sobrevivência com a capacidade de se alimentar a partir da disponibilidade de sementes, de variedade de sementes no meio. Somente a partir dessa discussão é que eu conversei com eles, explicando que as conclusões que eles tinham chegado, na realidade, Darwin e Wallace observaram na natureza. A partir das ideias que eles propuseram na prática, foi a mesma coisa que eles a mesma conclusão que eles chegaram ao analisar as situações, né, e chegando ao conceito da seleção natural. Então, eles gostaram muito dessa aula, nós trabalhamos vários conceitos de adaptação, de variação, de competição, de seleção natural em uma única prática. E foi uma forma de transformar uma aula que seria completamente teórica em algo mais acessível, mais dinâmico, mais interativo e investigativo. Então, continuando com as nossas propostas de atividades práticas, como eu disse para vocês, são inúmeras as possibilidades que vocês podem trabalhar a prática de ensino de ciências em sala de aula. Eu trouxe aqui alguns exemplos, vamos analisar alguns. Nesse primeiro momento aqui, nessas primeiras fotografias que vocês estão identificando, nós estávamos discutindo uma aula sobre nutrição, né? E eu propus um desafio para os alunos, que eles respondessem a um questionamento, que era com relação à alimentação saudável. Será se a alimentação saudável ela é financeiramente mais acessível ou menos acessível que uma alimentação menos saudável? Porque geralmente as pessoas dizem que não comem saudável porque comidas saudáveis são mais caras. Vamos colocar isso em prática? Então, eu selecionei alguns itens, alguns alimentos, né? E os alunos fizeram a análise desses alimentos, alguns industrializados, outros naturais. Dos naturais, eles pesquisaram preço na internet, eles também analisaram a sua composição nutricional e verificaram se realmente seria mais caro se alimentar de forma saudável.
E a conclusão que eles chegaram é que na realidade não é. Escolhas saudáveis podem ser feitas de modo a substituir os produtos alimentícios, porque o que acontece? Atualmente nós estamos utilizando mais produtos alimentícios do que alimentos propriamente ditos. Inclusive também alguns outros alimentos que eles acreditavam ser saudáveis, após feita a análise das informações nutricionais desses alimentos, eles perceberam que na realidade não é bem assim. Então, eles fizeram uma aula muito dinâmica, interativa, eles pesquisaram, eles resolveram o problema que eu propus no início da aula e também eles trabalharam de forma interdisciplinar, montando cardápios saudáveis e a partir desses cardápios saudáveis de café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, eles verificaram que fazendo a contabilidade do preço de cada um dos itens é mais prático, na realidade é mais barato ter uma alimentação saudável e aí a gente ainda ganha com as nossas escolhas para a saúde, né? Então foi uma aula muito dinâmica, muito interativa que eles participaram. E é uma proposta muito boa para se trabalhar no ensino de ciências. Aqui nós temos também alguns outros exemplos, como aqui, por exemplo, a comprovação da fermentação feita pelos fungos, né? A gente pode também contextualizar isso trazendo onde nós utilizamos o fermento biológico, né? Explicando o processo de fermentação, por que alguns balões enchem em algumas situações e outros não. Nós também temos aqui a atividade prática de química, onde os alunos criaram uma escala de pH utilizando o suco do repolho roxo, né? O repolho roxo ele contém substâncias que são as antocianinas, que são indicadores naturais de pH, e com esse suco de repolho roxo, eles conseguiram comprovar para os alunos que existem realmente essas variedades de pH. Aí eles trouxeram algumas soluções como água normal, água com limão, água sanitária, vinagre e utilizando o indicador de pH, eles criaram a escala de pH, quais seriam os mais ácidos, quais seriam os mais básicos, quem seria neutro. Então, é trazer para o contexto cotidiano do aluno que é possível identificar conceitos químicos, né? E trazer para a realidade dele, fazer com que essa aula seja mais prática, porque se a gente analisar somente do livro didático, que tem no livro didático, não condiz com a realidade do aluno, é desvinculado do cotidiano. Então, a gente acredita, e na realidade ele se torna muito participativo na sala de aula, que isso venha a contribuir ainda mais com a aprendizagem dele. Aqui, nesse último exemplo, é um exemplo para a aula de física, né? Na aula de física, o aluno propôs a construção de um acumulador de energia potencial elástica, utilizando materiais simples. E esses materiais são uma lata, né? Uma lata velha, uma liga de dinheiro, tá aqui a liga. Ele utilizou como peso uma pilha, que ele amarrou a liga, e prego, ou pode ser palito de dente, aqui nas extremidades. Daí ele fez uma torção nessa liga e depois, soltando esse... Pode deixar aí que ele vai. Não tem esse negócio na lata. Vem. Rampa esse poder aí. Aí foi a aplicação. Ele fez uma torção com a liga e aí, após demonstrar, foi que ele começou a questionar. Como é que eu consegui fazer com que essa lata andasse utilizando só esses materiais? Qual é a função da pilha que eu coloquei aqui? Qual é a função do elástico? Como é que eu consegui transformar essa torção em força potencial? Como? Como eu fiz com que a lata se movimentasse? Então, aí os alunos que estavam participando da aula começaram a discutir sobre. Então, é uma forma também muito interessante da gente trabalhar o conteúdo de física de forma prática. Eu vou colocar mais uma vez aqui o vídeo para vocês verem, né? Isso depois que ele montou o experimento. Então, vamos analisar aqui. Ele montou,
ele colocou a pilha presa aqui no elástico, fez a torção no elástico, depois fechou a lata e simplesmente soltou. E o que aconteceu? Vai deixar aquilo lá. Não tem esse negócio na lata. Vem, rampa esses poderes aí. Então foi uma aula muito interessante, muito divertida e é muito boa de se aplicar. E como última proposta de método de ensino de ciência, nós temos a aula de campo, né? A aula de campo, quando bem organizada, bem estruturada, ela tem grandes benefícios, sim. Essa aula de campo que eu estou colocando aqui foi uma proposta de análise de TCC de uma aluna do ensino superior, do curso de biologia, onde ela estava tratando o conteúdo de poluição urbana, né? E aqui é a localização da escola, que é aqui a escola onde ela estava fazendo o estágio, e a proposta era, trabalhando com alunos de 7º ano, que eles trouxessem informações do seu cotidiano, da sua vivência, sobre o lixo urbano, né? Como é feita a coleta de lixo na cidade, se existe poluição urbana, se existe o lixo jogado na rua. Então, com relação que os alunos já trouxeram de concepções prévias com relação a isso, ela propôs, então, aqui uma voltinha, foi um percurso feito na quadra da própria escola. Vocês estão vendo aqui o percurso que ela fez. E os alunos tinham um roteiro, né, o roteiro da aula de campo, e cada grupo ia pesquisar sobre a poluição, sobre alguma situação sobre poluição que eles estavam analisando. Por exemplo, a presença ou não de lixo, cesto de lixo, a presença ou não de entulhos nesse entorno da escola, sobre as condições de coleta de lixo das casas da região. Então, eles fizeram essas anotações, depois retornaram para a sala de aula e construíram cartazes, né? Eles construíram apresentações a partir dos dados que eles coletaram e expuseram, contextualizando o conteúdo, né? Através dessa dinâmica, expuseram na forma de mini seminários quais eram as conclusões que eles tinham tirado a partir dessa observação de aula de campo. Aqui são os alunos com a minha orientanda fazendo o percurso ao redor da escola, analisando todas as situações que eu falei para vocês com relação ao lixo. Então, gente, como eu já tinha dito para vocês, trabalhar atividades didáticas, práticas, aula de campo, metodologias de ensino diferenciadas, não é tão complicado assim. A gente não precisa necessariamente que a escola esteja 100% equipada, que a gente não pode se prender à estrutura física da escola utilizando essa colocação como um fator limitante para o uso de atividades práticas, de métodos de ensino, porque nós temos uma possibilidade nós temos grandes possibilidades de utilizar vários tipos de práticas, né, de recursos didáticos. Basta a gente ter realmente um pouco de força de vontade, de incentivo também, o incentivo da escola é importante com relação a isso, e pesquisar. Hoje em dia, se torna mais fácil nós, professores, propormos esse tipo de atividades, que a gente tem a internet para ajudar com relação a pesquisas, como fazer essas pesquisas. O YouTube também traz muitas possibilidades, inclusive eu vou deixar na plataforma alguns links de vídeos para vocês analisarem alguns experimentos, inclusive esse do acumulador de energia potencial elástica e do pH, tá? Eu vou deixar lá o link para que vocês analisem e vejam que nós temos grandes possibilidades de criar métodos de ensino diferenciado. Basta que a gente realmente vá atrás e consiga agregar isso ao nosso conteúdo de forma que a aprendizagem dos nossos alunos seja mais significativa.